Então, para aqueles que trabalham de forma autônoma, quais cuidados são necessários nessa hora de fazer uma organização financeira, né? Em momentos de crise como que a gente passou, vale mais ou menos essa mesma premissa do pessoa física, né, do PF, de você relacionar ali o que está te dando maior custo? Como pensar nesse planejamento financeiro para quem é um empresário autônomo? Lógica muito parecida. O que muda, muitas vezes, é o grau de sofisticação. Vou dar um exemplo de coisa que um empresário que está nos ouvindo aqui, às vezes ele tem uma empresa dele que está no lucro presumido. O que é o lucro presumido? Presume-se que a tua operação dá lucro. Uhum. Então, é uma simplificação que a Receita deu para você, ao emitir uma nota, o governo assume que quando você emite uma nota de 100, um exemplo, 30% é lucro, então eu vou te tributar como se o seu lucro fosse de 30%. Entende? Então isso é... Mas às vezes você está tendo prejuízo. E você está pagando um imposto presumindo que você tem lucro. Então, é claro que você só consegue mudar esses regimes anualmente. Mas eu, assessorando empresas, muitas vezes muda-se de lucro presumido para lucro real. E aí no lucro real você deixa de pagar imposto, porque no lucro presumido você faturou, você paga. O governo é teu sócio, mesmo se você não tiver lucro. E o cara não... É muito dinheiro jogado fora. Quando você tem uma crise, você não tem lucro. Só que você está pagando como se tivesse. Então, estou colocando, né, uma coisa um pouquinho assim, pouco percebida do nosso público, nessa audiência bacana que a gente tem, é importante que a gente faça isso. Além disso, as empresas têm que tomar um cuidado com um negócio chamado custo fixo. O que é o custo fixo? Custo fixo é um custo que independe do volume de vendas ou do volume de produção. E as pessoas confundem muito isso. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem lá que você gasta com marketing. Aí tem gente que fala assim, não, meu marketing varia. Tem mês que eu gasto 10 mil, tem mês que eu gasto 30, tem mês que eu gasto 28, não. Apesar de você poder variar a decisão a cada mês, ela não se relaciona, muitas vezes, ao teu volume de vendas ou ao teu volume de produção. São coisas de natureza fixa. Então, o que você precisa fazer? Olhar, separar tudo que é custo fixo e ordenar e colocar um sinônimo para custo fixo chamado risco. Porque é o seguinte, imagina que você tenha uma padaria, ou que você seja dona de um salão de beleza. Quanto você paga para funcionário, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de água, quanto você paga, pago quanto deu? Deu 30 mil reais no mês. Bem, se acontecer algum problema, inclusive uma pandemia, 30 mil você tem que pagar. Certo? Então, como é que é o nome disso? Custo fixo não, é risco. Uhum. Empresas que... Então, o que você tem que fazer? Olhar para aquilo que é teu custo, o mesmo processo que a gente fez, ordenar isso e ver qual é a ação. Dá para negociar aluguel, dá para negociar, dá para diminuir energia com soluções tecnológicas para fazer, ou hábitos, mudanças de hábito. Então, assim, aqui a gente, né, no nosso tempo, as soluções são infinitas, mas você tem que ficar incomodado em pagar por algo que você poderia pagar menos. Esse é o ponto. Será que eu posso pagar menos por isso? Essa pergunta, será que eu posso pagar menos?